Brincadeira, não sabia, desculpa. Então, a gente está de férias, e aí teve umas mudanças no meio do caminho, assim, e consegui estar. O Rodrigo ficou desesperado lá, cadê o Rodrigo? Está ali. Ficou desesperado, né? Ei, agora, o que vai fazer e tal? Aí ligou para o pastor Roberto, para o bispo, para o papa, para todo mundo e tal, e a gente mudou as férias, não por causa disso especificamente, mas porque também tem um batismo amanhã, e eu que vou realizar o batismo, então deu certo, e aí que bom que eu estou aqui com vocês. É legal encontrar aqui a galera, né, que a gente viu durante tempos, assim, vários anos juntos, né, aí galera do MED, e hoje está aqui, que bacana, ver a galera firme aí, glória a Deus por isso, que bom, né, Enio, ver vocês aí, glória a Deus. Pessoal, a gente cantou ali sobre esse abraça-me do Senhor, essa coisa de perceber o amor de Deus, essa dimensão do amor de Deus, que é uma dimensão que se estabelece também através de um abraço de Deus nas nossas vidas. Isso é possível você ter um encontro com Deus, você viver uma intimidade tal com Deus, que você percebe Ele, você vive Ele na dimensão de um abraço. Então não é simplesmente uma linguagem poética, o que essa música fala, mas é algo que pode ser real. Se você abrir os salmos, se você mergulhar na palavra e encontrar com pessoas que tinham intimidade com Deus, você vai perceber isso, essa dimensão de intimidade tal, ao ponto de ser a sensação, o sentimento de você ser abraçado por Deus. E eu acredito que nos últimos anos, né, eu conheço a Jesus desde os 15, mas eu acho que foi a experiência talvez mais nos últimos anos, é que eu tenho tido essa percepção do abraço de Deus, ou seja, de uma intimidade maior com Deus. E antes, como que era? Talvez eu era abraçado por Deus, talvez não, com certeza era abraçado por Deus, mas eu não percebia isso, essa dimensão de tato, de contato, de intimidade com Deus, talvez mais sensorial, tá bom? Mais de tato, mais emocional também, não somente intelectual, mas também física. E eu creio que isso é possível. Isso tem acontecido, e a minha vida cada vez mais tem se tornado uma festa por causa disso. E eu sempre pergunto para a Pri em casa assim: amor, eu estou maluco? Né? Eu vou ficar maluco? Ela diz: não, acho que você já é maluco, né? E a minha vida, galera, é uma festa, e eu creio que ela é uma festa por causa disso. E cada vez mais por causa disso. Existe algumas coisas que me tiram do centro, mas geralmente, ou 99,9% das coisas que me tiram do centro, são coisas relacionadas àquilo que me separa de Deus, aquilo que me afasta desse cuidado de Deus. E a Pri sabe disso quando isso acontece. E eu quero falar para vocês sobre festa, então. É esse assunto que eu quero conversar com vocês hoje. Compartilha aí quem está perto de você sobre a última festa que você foi. Como é que foi essa última festa que você foi? O que rolou lá? Como que foi? Né? Quem que você conheceu diferente nessa festa? Até que horas rolou? Se foi uma festa de um dia só, de 2 dias, de 3 dias, 7 dias ali. Cara, festa judaica isso aí. E aí? Alguma coisa estranha aí nas festas? Não, tudo normal? Tudo tranquilo? Aniversariante ali, Luiz, estava lá bombando no Facebook, pedindo para todo mundo ir para a festa dele. Aí ninguém respondia: por favor, respondam. Ou será que ninguém vai? Mas foi alguém? Oh, aleluia. Eu orei por você, tá? Falei: Deus, manda alguém lá, né? O cara não pode ficar lá sozinho no restaurante esperando, pessoal. Lotou. Beleza, tudo bem, né? Tudo bem. Mas festa é algo que todo mundo gosta. Nós gostamos de festa. Faz parte do nosso jeito de vida, e todas as culturas que já existiram e existem, elas curtem festas, elas celebram muito, né? Um aniversário é motivo para uma festa,
Passar num concurso é motivo para uma festa. Um final de semana, alguma coisa diferente que vai acontecer é um motivo para uma festa lá em casa, quem sabe, alguma coisa que vai rolar. Então, e na juventude a gente celebra isso muito mais ainda. Na verdade, muitas vezes na juventude a gente passa a semana esperando pelo final de semana e por alguma festa que vai rolar, por alguma coisa que vai rolar diferente. Talvez é um churrasco, né? Talvez é uma festa de aniversário, talvez é alguém diferente que chega na cidade e vai rolar alguma coisa diferente, é uma saída para um restaurante, é um evento que pode surgir. E a gente passa a semana assim. É incrível isso. Segunda-feira geralmente é um caos, porque está muito longe da próxima festa, né? Então a gente fica mal toda segunda, ou o que aconteceu e tal, ou às vezes dormindo no trabalho ou na faculdade, porque o final de semana foi só de festa, e aí o que acontece? Vamos dormir na segunda-feira. Sabe o que eu fazia? Na segunda-feira eu dormia no banheiro da empresa. Então era uma empresa que tinha um banheiro enorme assim, e aí trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, chegava de madrugada em casa, etc e tal, final de semana sempre inventando alguma coisa diferente. Segunda tarde era aquele dia que eu gastava mais tempo no banheiro, mas para dormir. Aí tirava uma soneca lá e sempre tinha o chefe incomodando. O que está acontecendo? Você tem algum problema? Né? Não. É que você sabe, né? Coisas pessoais aí. Jesus gostava de festa. Vocês sabem disso, né? Jesus curtia muito festas. E ele ia a muitas festas. Ele era convidado para muitas festas. Seja um jantar, seja um casamento, e as festas que aconteciam na sociedade que ele vivia. E uma festa, quem lembra de uma festa aí que Jesus foi muito famosa? Páscoa. Que bom que você foi diferente, mas todo mundo falou. A Páscoa era uma festa que Jesus comemorava muito e que o povo festejava demais, mas tem o casamento lá em João capítulo 2. Então abram as Bíblias de vocês aí em João capítulo 2. Todo mundo conhece esse texto. Quem não conhece aí, diz assim, não diz nada não. João capítulo 2. Veja aí se tem alguém sem Bíblia perto de você. Compartilhe, pode mudar de lugar. Tem lápis aí na sua cadeira, na frente. Todo mundo com Bíblia aí? Todo mundo com Bíblia? Aqui, ó, preciso que alguém sente nessa fileira aqui com Bíblia, aqui, ó, para compartilhar com eles aqui. Pode sentar para frente aí. Isso, obrigado. Quem mais? Está sem Bíblia aí? Senta alguém perto. Ok. Na cadeira da frente tem o lápis aí, tá bom, galera? Para você sublinhar o que você quiser. Vamos ler de novo essa história e vamos caminhar um pouco sobre o que aconteceu aqui. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa história é muito conhecida, né? Todo mundo, se não leu na Bíblia, já ouviu em algum lugar, ou já ouviu alguém pregando sobre essa história, ou
né? Os pais contam para os filhos quando são crianças, então não tem como não esquecer. E ela mexe com a gente, assim, com o nosso imaginário, porque ela fala de festa e porque todo mundo gosta de festa, como a gente conversou aqui já no início. E aqui, nesse caso, Jesus é convidado para uma festa num casamento. Casamento, naquela época, era uma festa que durava muitos dias. Então, você falou lá de uma festa de 7 dias, era por aí. E as pessoas vinham de muito longe para essa festa, para essas festas. E os parentes se reuniam, as famílias se encontravam, e ali se celebrava dia após dia. O investimento para uma festa dessa, assim, era altíssimo. A família guardava dinheiro durante um bom tempo. Geralmente, essa festa acontecia no tempo da colheita. Geralmente, os casamentos aconteciam no tempo de colheita, porque você estava mais tranquilo, tinha mais tempo para você ficar lá vários dias festejando. O que chama a atenção aqui da gente é que Jesus é convidado para a festa. Isso é algo que a gente pode pensar e que chama bastante atenção, é como Jesus era aceito na comunidade dele. Como Jesus era bem quisto, né? Um cara que todo mundo queria que participasse da vida deles. A gente pode lembrar de outras situações onde Jesus é convidado. Tanto é que Jesus, por ser tão convidado para estar com as pessoas, Jesus é chamado pelos fariseus e pelos líderes ali da época de um cara beberrão. Jesus é chamado disso. Lá em Mateus capítulo 11, os fariseus falam assim: Jesus, esse Messias é um beberrão, ele é um cara que vive na casa dos outros, nas festas, e ele se reúne com pecadores, com publicanos. E Jesus é taxado assim por ele ser muito bem quisto, muito bem aceito, e por isso ele era convidado para estar nessas festas. A gente não vai encontrar em nenhuma situação, em nenhum lugar, Jesus indo a uma festa sem ser convidado. Isso existe, né? Você já entrou numa festa de furão assim? Já. Eu já entrei também. Cara, que coisa horrível que é quando descobre. Mas Jesus não. Ele sempre ia, ele sempre estava presente, mas porque ele era convidado a essas festas. Ele não negava estar presente nas festas. O versículo 2 fala disso. Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para esse casamento, para essa festa. Uma questão que sempre vem, e uma discussão que é antiquada até, eu acho, demais, e que a gente usa muito, é que tipos de festas eram essas que Jesus estava presente? Como que eram essas festas que Jesus estava presente? Você já se perguntou? Você já avaliou isso? Porque existiam vários tipos de festas na época de Jesus. Existiam as festas do povo judeu, que era um povo extremamente festeiro, extremamente festeiro. Você vai encontrar a festa dos tabernáculos, você vai encontrar a festa da Páscoa, você vai encontrar a festa das colheitas, você encontra festas de casamento, assim, com vários dias, e existiam as festas romanas, as festas aonde o povo grego e o povo romano que circulava pela Judéia também faziam. Eram festas diferentes. Se nós fôssemos gastar tempo aqui, não é esse o objetivo, mas se fôssemos gastar tempo aqui pensando sobre as festas romanas, é um tipo de festa que em momento algum você encontra um convite para Jesus ir naquela festa. Você não vai encontrar, seja nos evangelhos escritos, reconhecidos no cânon nosso, seja nos apócrifos. Você não encontra, em momento algum, Jesus participando de uma festa romana, ou ele sendo convidado para uma festa do estilo da festa romana. Por quê? Primeiro que era uma festa onde os padrões e o estilo daquela festa fugia muito do que Jesus estava acostumado e do que Jesus vivia na vida dele. As festas romanas eram festas
banhada a embriaguez, a muita embriaguez, e qualquer filme que você assista romano você vai encontrar isso, há muita orgia, e é o extremo da sensualidade sendo exposta, sendo explícita. Então, é só você assistir algum filme romano, não precisa estudar profundamente para você descobrir isso. O que acontece é que nesse tipo de festa Jesus não era convidado. Alguma coisa acontecia ali que ele não era convidado. E Jesus também não participava. O que a gente pode aprender para a nossa vida aqui, dessa realidade, do que a gente vê nessa história, é que o convite de Jesus para a festa é algo fundamental. Se a gente quer que a nossa vida seja uma festa, a gente precisa convidar Jesus para estar lá. Se a gente quer que a festa da nossa vida seja boa, e seja perene, seja contínua, e seja gostosa, e seja alegre, e realmente seja algo que traz satisfação, a gente precisa convidar Jesus para estar lá. E a gente vai descobrir, lendo os próximos versículos, que foi por causa da presença de Jesus nessa festa, que essa festa não se acabou com problemas, que essa festa terminou numa boa. Porque se Jesus não tivesse presente dentro dessa festa, ia dar rolo. E a gente sabe por quê? Porque acabou a bebida, porque acabou o vinho. E acabando o vinho, acabando a bebida, acabando a carne lá no churrasco, complica. Acabando a Coca-Cola, complica. E é uma festa de vários dias. Mas eles foram muito sábios em convidar a pessoa certa para estar lá. E essa pessoa foi quem? Foi Jesus. Outra coisa que a gente encontra no versículo 3 é que acabou o vinho. E a mãe de Jesus imediatamente procura Jesus nessa hora. Ela imediatamente vai ao encontro de Jesus. Maria vai ao encontro de Jesus e diz: acabou o vinho. E agora? O que eu faço? E agora? A festa vai dar tudo errado. E agora? Como é que vai ficar o noivo? E agora? Como é que vai ficar o administrador dessa festa? E agora? Como é que vai ficar os convidados que caminharam tantos dias, que vieram de tão longe? Parece que é chamada uma coisa aqui muito importante, que é o direito da alegria. É como se Maria chegasse para Jesus, ela conhecendo quem era Jesus, pois ela, como mãe, com todas as experiências que ela teve do nascimento e da vida de Jesus, é como se ela chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, você é Deus. E é como se ela dissesse: parece que eles têm o direito de ter alegria. Eles não podem passar por esse momento de tristeza, por esse momento de conflito, por esse momento que vai gerar confusão, pelo fato de acabar o vinho. Será que nós temos direito à felicidade? Será que esse é um direito nosso? Será que nós temos direito à alegria? A Constituição americana, ela num dos seus artigos, fala do direito à felicidade. Interessante isso, né? Na Constituição de um país, você encontrar o direito à felicidade. Nós temos esse direito? Cabe a nós esse direito? E Maria chega para Jesus, e ela sabia que Jesus tinha a solução para aquilo, e ela traz o problema para ele, para que ele pudesse resolver. A vida da gente, ela traz momentos que são momentos que a gente não se sente feliz. Vamos pensar assim, na maneira comum de pensar o que é felicidade. Traz momentos que são momentos de conflitos, momentos de dores, momentos que são de preocupação, de ansiedade. Ou seja, tem momentos na vida da gente que o vinho acaba, ponto. Nessa dimensão de vida que a gente vive, nessa carne, nesse jeito de ser que a gente vive aqui, né, nós vamos ter doenças. Nossos familiares vão ficar doentes, nós vamos ficar doentes, nós vamos perder o emprego, vamos fazer o vestibular, não vamos passar, vamos fazer o ProUni, não vamos conseguir ser aprovado, vamos
tentar melhorar na empresa e de repente vamos ser mandados embora. Estamos num relacionamento que está tão bem com alguém, estamos caminhando com alguém numa boa, e de repente aquele relacionamento acaba, e você não sabe o que aconteceu, por quê, da onde, como. E são momentos que o vinho acaba. Que essa felicidade, que essa alegria, que essa satisfação que você está tendo naquele momento, acaba. Muitas vezes, é o pecado que provoca essa dor em nós. E aquilo que eu falava para vocês, à medida que a gente experimenta esse amor de Deus, esse abraço de Deus, quando o pecado bate e a gente se afasta um pouco de Deus, a gente sente. E a gente se sente angustiado, se sente mal, se sente com uma sensação ruim. E como Davi, ele sentia até dor nos ossos. Dores físicas, por causa do afastamento dele de Deus. E eu conheço pessoas que se sentem até fisicamente doentes, quando o pecado arrebenta as portas e toma um espaço que não deveria tomar. Mas não é só o pecado. A gente vive num mundo, do lado de cá, depois do pecado, entrar nesse mundo, nessa existência, que existe o sofrimento. Enquanto estivermos aqui, o sofrimento vai existir. A Bíblia diz que todo choro, toda lágrima, vai ter enxugada no último dia, quando Jesus voltar. Mas aqui, enquanto estivermos aqui, vai haver a falta do vinho, a falta da alegria. Momentos que não tem alegria. E aí, só tem um caminho, é recorrer a Jesus. Só tem uma opção, e a opção correta é ir até Jesus. E é isso que Maria fez, com muita sabedoria. E Maria faz isso, primeiro, porque ela conhecia quem é Jesus. Ela tinha intimidade com Jesus, proximidade. Ela tinha experimentado já esse abraço de Jesus, não somente como mãe, mas como pessoa e pecadora, como Maria foi, como nós somos. Porque a única pessoa perfeita, nós sabemos, e santa e pura, homem, vivendo nesse mundo, foi Jesus. Mais ninguém. Por mais que a gente possa até chamar de santo, de separado, Maria como uma separada para Deus. Não é pecado você chamar Maria de santa no sentido de separada. Como não é pecado você dizer que Paulo é, e não é pecado dizer que o Luiz é, ou que o Lucas é separado, santo para Deus. Não era para descontrair, não, obrigado. Mas olha só, Maria, separada para Deus, tinha intimidade com Jesus, sabia quem ele era. E ela procura quem? Jesus. Imediatamente procura Jesus. Aqui tem uma coisa que você pode comparar com a realidade que aconteceu com Adão. Adão, o que acontece quando entra a realidade do pecado? Ele corre para Deus? Não, ele foge, ele se esconde, ele vai para longe de Deus. Maria nos ensina a ir para perto de Jesus. Por quê? Aonde está Jesus, tem alegria. Aonde está Jesus, tem alegria. E ela sabia que encontrando com Jesus, que Jesus traria alegria àquela festa. Jesus restauraria a alegria naquela festa. No versículo 4, Jesus dá uma resposta um pouco dura para a nossa realidade. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. É uma resposta dura, não é estranha essa resposta para a mãe? Na cultura dele, segundo alguns estudiosos, teólogos, falando sobre a época, diz que era comum esse tipo de atitude. Se você ficar perto de um árabe, né, você vai ver assim de vez em quando uma resposta um pouco firme. Mas tem uma coisa aqui que alguns interpretam também, que era uma certa ansiedade de Maria. Uma certa ansiedade em que Jesus se revelasse como Messias, como Filho de Deus. Por quê? Porque aqui foi o primeiro sinal que Jesus realiza.
Então essa certa ansiedade de Maria incomodava o coração dela, no sentido de ela pensar, quando ele vai se revelar? E Jesus diz, ainda não é a minha hora. Calma. É claro, quanto tempo ela guardou no coração? Ela tinha consciência de Jesus ser o Messias, o Salvador de toda a humanidade. E durante anos ela guarda isso no coração. E essa ansiedade toma conta dela, como mulher, como ser humano, como mãe, que sofreu, que foi protegida por um marido homem de verdade, que é o José, que protegeu a sua esposa. Ele poderia expô-la, ele poderia ter acabado com a vida dela, com a situação da gravidez dela, e ele a protege. Ela sofre durante anos esperando o momento que Jesus se revelaria, e essa ansiedade é mostrado aqui. Isso nos ensina que existe o tempo de Deus. Existe o tempo de Deus, e a gente tem que confiar, e a gente tem que esperar. Então, o vinho pode acabar, o sofrimento vem, a dor vem, ela passa por nós, passa. Mas existe o tempo de Deus, para a manifestação de Deus, para a manifestação da glória de Deus, plena. A manifestação da glória de Deus acontece no meio do sofrimento? Acontece, mas ela é plena na revelação de Deus quando Ele se manifesta. Quando Ele se manifesta de maneira visível. E Deus se manifesta de maneira visível. Eu creio num Deus que intervém na história. Eu não creio num Deus que eu estou sofrendo e eu assumo o sofrimento como um bom budista e vivo aquele sofrimento dizendo que eu estou crescendo. Não, mas eu estou crescendo, e passa 1 ano, e passa 10, e eu vivo aquele sofrimento. Isso é budismo, isso não é fé cristã. A fé cristã que eu conheço é a fé que entende que no sofrimento existe esperança, existe confiança, e que Deus vai se manifestar, e Deus está se manifestando. É o que diz em Tiago capítulo 1. Tende por grandes alegria quando vocês passarem por sofrimento, porque o sofrimento produz perseverança, esperança. Fala em Coríntios também. Então, eu tenho que aprender com o sofrimento, sim. O vinho acaba? Sim. Mas a alegria vem pela manhã. Amém? Essa é a base da fé cristã. Isso não é teologia da prosperidade. Isso faz parte do Deus que a gente crê. Um Deus que intervém na história. E um Deus que diz para a gente, peça e vocês receberão. Batam e a porta vai se abrir. E a gente entende que Deus tem a melhor resposta para nós. Nem sempre é o que a gente quer, mas eu tenho que pedir. E Ele vai dar o que é melhor para mim. Existe o tempo de Deus. Eu não sei talvez como você está vivendo. De repente você está perguntando, e aí Deus, quando é? Quando vem a resposta? Não desista. Persevere. Vá mais perto de Jesus que você puder. Chegue o mais próximo de Jesus que você puder. Faça como Maria, se aproxime dele e diga, Jesus, o vinho acabou, a alegria cessou, a casa caiu, a festa vai acabar, vai dar um rolo isso aqui. E só o Senhor tem, como disse Pedro, as palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Não tenho para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Versículo 5, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo que ele vos mandar. Olha só que interessante. A resposta de Jesus parecia um não. Mas Maria, ela se apronta, se prepara para o milagre. Ela fica na expectativa do milagre. E ela diz o que para os serviçais? Para todos os funcionários que estavam ali. Fiquem espertos. Fiquem espertos. O que Jesus pedir para vocês fazerem, façam. Façam. Sabe o que é isso? É quando você está no momento de luta, no momento de dificuldade, mas você fica na expectativa do milagre. Você não joga os bets. Você fica pronto, você fica pronta para receber o milagre. E pronta a uma coisa, e pronto a uma coisa muito importante: obediência. Obediência. Porque ela prepara os serviçais
para obedecerem a Jesus. Para que obedecessem a Jesus. E é assim que o milagre acontece. É assim que a festa é restituída. É assim que a alegria toma conta de novo. Quando existe obediência. Versículo 6, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Olha só, 80 litros. Já imaginou isso? Não sei a dimensão, mas algo grande. 80 litros a 120 litros. E aí, de repente, Jesus chega e pede algo para os serviçais. Algo absurdo. Absurdo. Algo absurdo. O que era? Coloquem água dentro desses tonéis, vamos chamar assim, né? Dentro desses latões grandes, desses potes, encham até a borda. Você já imaginou se você é um desses serviçais? Se você é um desses funcionários? Você sabe que a casa caiu, ainda a notícia não chegou lá no salão de festa. Você sabe que a coisa vai complicar. A coisa pode complicar para você, porque de repente você pode perder o emprego. Quem sabe a empresa que foi contratada para cuidar da festa era a sua empresa, né? Você é um dos funcionários. E aí você sabe, isso vai complicar, eu posso ser mandado embora, a minha empresa pode falir, e vai complicar a minha vida, e você está lá em crise. Mas Maria dá esse recado, dá esse direcionamento, e aparece Jesus e diz: encha esses tonéis aí, encham esses galões e esses potes com água. Isso é fé. Isso é fé. E a fé operou ali na vida daqueles caras, porque eles encheram. Agora pense você enchendo aqueles tonéis e dizendo: vai dar rolo. Isso vai ser mais complicado do que dizer que acabou o vinho. Vai dar rolo. E os caras colocando. Aí imagina, né? Quanto tempo demorou para que essa água fosse colocada? Quanto tempo será demora para você encher 80 litros? 120 litros? Quanto tempo dura a sua fé? Quanto tempo dura? Enquanto você está obedecendo a Deus, você está falando: Deus, eu estou fazendo porque o Senhor está mandando, mas eu não estou entendendo nada. Deus, eu estou caminhando porque eu estou caminhando em obediência, mas eu não estou entendendo nada. O vinho acabou, não tem alegria, a casa vai cair, e agora? Mas você está andando por obediência, o milagre já está acontecendo, porque à medida que a água caía no pote, o milagre acontecia. E quando a gente anda por obediência, é isso que a gente percebe. Andar pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Eu estou vendo vinho aqui? Não. Mas pela fé, eu estou obedecendo. Pela fé, eu estou caminhando. E aí Jesus diz: agora vocês levem um pouco ao encarregado da festa. Não é assim, distribua isso para o pessoal ali que, né, já bebeu um pouco demais, então não vai perceber muito a diferença. Não, você vai levar para o cara principal da festa, que é aquele que é o degustador, é o cara que sabe a diferença de um bom vinho e de um vinho ruim, que sabe diferenciar água de vinho. Levem para ele. Agora imagine esses caras caminhando em direção ao chefe, ao responsável por tudo aquilo. A fé operando. E assim eles fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse:
Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Sabe o que Jesus podia ter feito aqui? Jesus podia ter exposto o administrador daquela festa e dito: olha, você não programou direito, você não organizou direito essa festa. Eu vou ter que ser obrigado a fazer um milagre aqui agora? Que negócio é esse? Pô, não queria começar assim o meu ministério, transformando água em vinho. Queria, de repente, começar lá num templo, chamando uma multidão: venham para uma grande cruzada de milagres, e vocês vão aqui ver o maior milagre que já aconteceu em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E lá já vem o povo. Não. Jesus não expôs ninguém. O milagre de Jesus aconteceu no silêncio. O milagre de Jesus aconteceu em algo cotidiano, em algo simples. Não foi um grande espetáculo. Ninguém ficou sabendo, a não ser aqueles que viram o milagre ali de perto. E é claro que isso depois se torna notícia. Mas não foi um grande espetáculo feito por Jesus. Jesus podia culpar alguém. Jesus podia expor alguém. Mas isso não aconteceu. E o que acontece quando ele chama o noivo? É que o vinho melhor foi servido ali. E a grande mensagem dessa narrativa é que o vinho melhor sempre está com Jesus. A alegria melhor sempre está com Jesus. A alegria plena está com Jesus. E quando a gente se aproxima dele, quando a gente se deixa abraçar por Jesus, quando a gente estabelece um vínculo de intimidade com Jesus, quando a gente gasta tempo com ele, quando a gente busca conhecer cada detalhe dessa palavra dele aqui, esmiuçar e comer e degustar essa palavra dele, a ponto de buscar essa intimidade com ele, é que a gente consegue beber o vinho novo e o vinho bom. E consegue vivenciar a alegria plena do Senhor. A alegria que a gente encontra nesse mundo, ela passa. Ela é temporária. Ela vem como vento e vai embora. Mas a alegria que a gente encontra em Jesus é uma alegria perene, é uma alegria completa. Não é isso que Jesus disse? Aqueles que, lá em João 7,38, aqueles que me receberem, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva, mostrando uma alegria que não é uma alegria passageira. Jesus, ele aceita e ele entende, e eu creio pela palavra de Deus, e por essa experiência de Jesus aqui nessa festa, que realmente nós nascemos para ser felizes. E que esse é um direito nosso. E a Bíblia nunca esconde isso. Faz parte da nossa essência isso. A alegria, o prazer, a felicidade. Faz parte da nossa essência, por quê? Porque Deus busca isso em nós também. Deus se alegra quando alguém se alegra nele e é feliz nele. Deus busca isso em nós. Tanto que o próprio sofrimento de um cristão, de um discípulo de Jesus, é um sofrimento que deve produzir alegria. Quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Não é para o bem de todas as pessoas, é para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, aqueles que estão conectados em amor com Deus. E aqui Jesus, ele se compadece dessa situação, ele se solidariza com essa situação, e ele faz um milagre de uma coisa que talvez alguém poderia dizer, se fosse acontecesse hoje, que bobeira, tanta gente para ser curada, tanto paralítico, tanta gente na UTI, e ele vai transformar água em vinho. Mas estava em jogo a alegria, a felicidade daquele casal, daquela festa. E essas coisas que parecem pequenas para nós, Deus está preocupado em cuidar delas.
E a gente tem que chegar diante de Deus com elas. Porque Deus quer ver a nossa alegria. Mesmo que essa alegria que Ele quer ver em nós, às vezes a gente tenha que chorar um pouco antes. Às vezes tenha que doer um pouco. Quando eu e a Pri, nós perdemos o nosso primeiro bebê, e aí eu passei a noite orando. Passei a noite chorando. E a minha oração era: Deus, se ele realmente não tem vida, que o Senhor ressuscite. E eu não tive medo nenhum de orar assim para o Senhor, porque a palavra me autoriza a orar assim. E eu caminhei aquela noite toda em oração, nessa expectativa. Foi uma noite de dor, de choro, de sofrimento, porque acabou o vinho, acabou a alegria. Nós estávamos no meio de uma viagem, e a gente ia mudar tudo. Tinha uma série de expectativas, de sonhos ligados àquilo. No outro dia a resposta não foi a que eu esperava, mas a minha oração não mudou em função disso. Foi dolorido, passamos por dores durante um bom período, mas eu vi Deus produzir alegria em minha vida através daquele sofrimento. E em momento algum eu assumi que a minha vida tinha que ser um eterno sofrimento. Em todo momento eu buscava me fortalecer no Senhor. Em todo momento eu dizia: Deus tem o melhor, e o melhor Ele vai me dar. E Deus tem dado o melhor. Tem o Samuelzinho, daqui a pouco, já está aí fazendo bagunça dentro da Pri ali toda hora, e a gente para olhar ele fazendo bagunça e tal, todo elétrico. E tantas outras coisas que Deus produziu dentro de mim, que me dá uma satisfação gigante, uma alegria tremenda, um regozijo, usando as palavras do salmista, júbilo, usando outra palavra dele. Júbilo quer dizer pular na presença de Deus, e às vezes eu pulo na presença de Deus. É por isso que cada dia eu perco mais a vergonha de pular no louvor, porque para mim é júbilo. Esses dias os pastores vieram falar comigo lá, por que eu estava pulando no culto de domingo à noite. Eu falei: olha, meus irmãos, me desculpa, mas uma vez que eu passei pelo MED, existe uma coisa na minha vida chamada júbilo, e isso eu não abro mão. Não abro mão, porque eu sei o que é se alegrar no Senhor. E isso foi produzido muitas vezes por sofrimentos, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores, amém? É isso. Se você está no Senhor, a alegria é perene, é plena, é completa. Versículo 11, esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Através de um milagre que talvez ninguém desse valor, ou que talvez nós mesmos disséssemos: que é isso? Que tipo de milagre é esse? Jesus começou com a teologia da prosperidade agora. Vamos ter que enquadrar Jesus. Né? Por que ele não foi distribuir e multiplicar pão para pobre? Por que ele não montou uma ONG? Ele vai cuidar de uma festa. Se coloque no lugar, e se coloque olhando as críticas que eu faço, que você faz, a outros cristãos que a gente encontra na nossa sociedade também. Jesus age muito além do que a nossa vã filosofia, que acha que sabe alguma coisa, pensa, faz ou age. Jesus vai muito além, e Ele surpreende a gente, surpreende a cada momento. O desafio final que eu quero deixar com esse texto é: se você tem Jesus perto de você, e se Jesus foi convidado para estar na tua vida. A banda pode tocar se quiser, e eu quero que você medite nisso. O desafio final que eu quero deixar para você é: se você tem buscado a tua alegria em Jesus, se a tua alegria é uma alegria que a fonte dela está no vinho novo,
que é Jesus? Ou a fonte dela ainda está no vinho velho? O vinho velho acaba, o vinho novo não acaba, e é o melhor dos vinhos. A palavra de Deus diz assim: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, aonde tem toda a essência da carne, mas enchei-vos do Espírito. Aonde está a fonte da nossa alegria? Aonde está a fonte da nossa vida? Feche seus olhos, medite um pouco você com Deus. Tenha um tempo seu de silêncio. Vamos cantar aquela música Pela Fé? Feche seus olhos. Pensa você. Você está num momento que de repente a festa encerrou, ou está para encerrar, ou você sentiu que o vinho acabou? Fala você com Deus. Coloca a tua ansiedade diante de Deus. Talvez seja problemas de enfermidade, problemas no teu trabalho. Talvez sejam coisas que você acha assim: meu Deus, isso eu nem vou pedir para Deus, é uma bobeira. Mas Deus não quer que você se entristeça. E se vier a tristeza, é uma tristeza que Deus está produzindo nela alegria, como diz em Tiago. Uma alegria plena e completa. Ela é momentânea. Ela vai produzir vida em você. Você está procurando alegria no vinho velho? E de repente você não está se satisfazendo. Todo final de semana é a mesma coisa. Todo final de semana eu preciso de uma dose a mais. Eu não me satisfaço. Eu preciso de uma nova festa. Eu preciso de um novo encontro. Eu preciso de uma nova pessoa. Eu preciso de alguma coisa que mexa com as minhas emoções. Jesus tem vinho novo para você. O vinho velho produz a embriaguez e produz tudo que os valores da carne traz, mas o vinho novo produz vida, e vida em abundância, e vida plena. E é isso que Jesus trouxe. Você está achando que Deus está demorando? Saiba que o tempo de Deus é o melhor tempo. A resposta de Deus é a melhor resposta. Fale com Ele, aonde você está. Diga para Ele as ansiedades do seu coração. Coloque para Ele as ansiedades do seu coração. Senhor, a gente está em oração, tem várias pessoas que estão orando, que estão falando contigo, Pai. Muitas estão confessando pecados agora, que trouxeram, Pai, a tristeza, e trouxeram, Pai, a falta da alegria. Ó Deus, recebe essas orações, Senhor, recebe essas confissões, Pai. Ó Deus, aqueles que estão confessando ao Senhor, que têm buscado alegria no vinho velho, Senhor, no vinho velho que só traz os valores da carne, que só traz, Pai, que só traz prazeres que são momentâneos, Senhor. Ó Deus, mostra, Pai, que o Senhor tem o vinho novo, Pai, que o Senhor tem alegria, Pai, plena, que o Senhor tem alegria perene, Senhor. Que mesmo nos sofrimentos que a gente possa passar, o Senhor está junto e produz vida, Pai. Porque sofrer sem o Senhor produz morte, Pai. Mas passar, Pai, por momentos difíceis, Pai, com o Senhor produz vida em nós, Pai. Ó Deus, olha por aqueles, Pai, que estão passando por dificuldades, Senhor. Olha por aqueles, Pai, que estão passando por momentos difíceis, Pai. E traga a alegria do Senhor, a alegria da esperança, Senhor. Alegria da certeza de que o Senhor está junto, Pai. Oh Deus, se tem alguém aqui, Pai, que ainda não teve um encontro com Jesus, que não declarou ainda Jesus como seu Senhor, que ainda não convidou Jesus para ser
o principal da vida dele, Pai. Se tem alguém ainda que não fez esse convite, para que Jesus participe da festa, participe da vida, ó Deus, toca esse coração agora, para que haja entrega nessa noite, Senhor, para que haja renúncia, Senhor, do vinho velho, e se assuma o vinho novo, Senhor, o vinho da alegria, Pai. Fala aos corações agora, Senhor. Faz isso, Pai, faz isso, Senhor. Enquanto você está orando, enquanto você está falando com Deus, eu quero convidar você que talvez nessa noite entendeu que você precisa convidar Jesus para a sua vida. Talvez você algum dia fez o convite para Jesus, você falou, eu quero Jesus, mas você não deixou Jesus entrar no teu coração. Convidar Jesus é fundamental, mas abrir a porta do seu coração é essencial. Ele tem que entrar dentro da tua casa, ele tem que entrar dentro de você, ele tem que ser o principal dentro do seu coração, ele tem que ser a essência da sua vida. Se você não permitiu isso ainda, você quer nessa noite dizer, Jesus, eu te convido a vir para a minha vida, eu te convido a habitar dentro de mim, eu te convido a cuidar da minha festa, eu te convido a ser o essencial dentro de mim. Se você entende isso, entendeu essa mensagem, essa palavra, e você quer fazer essa entrega hoje à noite, levante uma das suas mãos, para que eu possa orar especificamente por você. Se você quer Jesus na essência do seu coração, como principal convidado da sua vida, levante uma das suas mãos. Tem alguém? Amém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Pode abaixar. Tem mais alguém? Agora eu quero fazer um outro convite enquanto vocês oram, enquanto você está com os olhos fechados, orando. Se você talvez tem buscado alegria no vinho velho, e você não é mais criança, você não é ignorante, e você sabe que o vinho velho é fútil, e o vinho velho passa muito rápido, e você precisa de mais, e você já conhece Jesus, você já reconheceu Jesus na sua vida, mas o desejo do velho Egito tomou conta, e você foi para lá, e de repente você é jogado para lá. Os convites das outras festas, que não eram as festas de Jesus, que eram as festas romanas, que Jesus nunca pisou lá dentro, de repente virou motivo de satisfação para você, e você não tem encontrado alegria, e você tem vivido de um lado para o outro. Mas você entendeu essa mensagem hoje, e você quer dizer, não, eu quero viver do vinho novo, eu quero viver de Jesus, eu não quero viver de coisa que passa, eu quero viver daquilo que é abundante, que é pleno. Se você entende isso, e você quer assumir um compromisso de fidelidade, e de se alimentar de Jesus, e de beber da fonte que é Jesus, de reunir a galera para estar orando, e buscar satisfação física, emocional e espiritual, com coisas santas, coisas de Deus. Se você entende isso e quer assumir esse compromisso hoje, levante uma das suas mãos, para que eu também ore por você. Amém, amém, em nome de Jesus, amém. Tem mais alguém? Levante uma das suas mãos. Amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Levante uma das suas mãos. Amém, amém. Senhor, Tu és toda a nossa fonte de alegria, Pai. Tu és toda a nossa fonte de prazer, Pai. Tu és a fonte da felicidade, Senhor. Porque no Senhor há alegria, há prazer, há felicidade, há regozijo, há júbilo, Senhor. Oh Deus, não permita, Pai, que a gente se deixe seduzir por aquilo que é pequeno, por aquilo que é passageiro, Senhor, mas que a gente, Pai, se encontre com o Senhor a cada dia e viva a alegria do Senhor, Pai.
Deus, eu quero colocar diante do Senhor esses meus irmãos aqui, Pai, que levantaram a mão e declararam, Pai, que não querem viver da futilidade desse mundo, Senhor, mas querem, Pai, buscar alegria e prazer nas coisas que são santas, nas coisas que são do Senhor, que querem festejar sim, que querem se alegrar sim, que querem dançar sim, que querem pular sim, que querem ter momentos de júbilo sim, que querem promover alegria onde eles estiverem, que querem levar alegria onde eles estiverem, Pai, que querem promover festas, Pai, aonde eles estiverem, mas, Pai, que querem beber de uma fonte santa, e querem beber do vinho novo, Pai, em nome de Jesus, Pai, restaura a vida deles, para que eles busquem alegria no Senhor, Pai, e que os nossos encontros sejam encontros realmente aonde o Senhor seja o principal, aonde o Senhor esteja presente, que as nossas festas do Senhor estejam presentes, que na nossa empresa seja uma festa onde o Senhor está presente, que na nossa casa seja uma festa onde o Senhor está presente, que os nossos aniversários sejam festas onde o Senhor está presente, que na nossa faculdade seja uma festa onde o Senhor está presente, que nos namoros, Pai, seja uma festa onde o Senhor está presente, Pai, que as nossas celebrações sejam festas onde o Senhor está presente, ó Deus, e tira todo o peso e tudo aquilo, Pai, que é algo que o Senhor não se faz presente, que é algo que o Senhor não é convidado para estar. Toca a vida de cada um assim, Pai. Deus, eu quero pedir por essa jovem que entregou a vida ao Senhor agora, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, toma a vida dela e habita no coração dela, Pai. Toma a vida dela, Pai. Abre a porta do coração dela, Pai, faz morada no coração dela e tira ali, Pai, do coração tudo aquilo, Pai, que não traz alegria do Senhor, e vai revelando para ela a partir de agora, Pai. Revela pelo Teu Espírito Santo, Pai, cada quarto, cada peça da casa que é o coração dela, que de repente tem ali objetos, tem coisas que não traz a alegria do Senhor, Pai. Ó Deus, e que ela renuncie isso agora, Senhor, diante de Ti. Revela, Senhor, para que a partir dessa noite, Pai, ela estabeleça, pelo poder do Senhor, vida nova para ela, e alegria do Senhor na vida dela, Pai. Ó Deus, que nós possamos andar pela fé. Toma as nossas vidas, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. E quem confirma essa oração diz: amém, amém. Deus abençoe.